Afinal, como praticar espanhol todos os dias para conseguir avançar no idioma? Tenho certeza que se você chegou nesse vídeo, você deve estar tentando colocar o espanhol no seu dia a dia. Talvez já está fazendo um curso, talvez está estudando por conta, está querendo se familiarizar com o aprendizado de espanhol. E a verdade, irmã, é o seguinte: quando nós estamos aprendendo um idioma, nós precisamos, inegavelmente, ter contato com esse idioma. Isso significa que quanto mais contato você tiver com a língua, melhor você vai conseguir absorver tudo aquilo que você está aprendendo, você vai memorizar mais fácil, vai falar com mais fluidez, vai conseguir entender melhor os sons, vai conseguir internalizar melhor os sons da língua também para reproduzir isso na sua fala depois. Então é de fato assim fundamental que você tenha o maior contato possível com o espanhol todos os dias, nem que seja um pouquinho, mas todos os dias. Ah, mas então isso significa que eu vou ter que estudar todo dia, sentar na cadeira e, sei lá, fazer exercício, alguma coisa assim todos os dias? E na verdade não necessariamente. O objetivo desse vídeo aqui é justamente te dar algumas ideias, algumas sugestões de como você pode fazer esse contato diário com o espanhol ser útil para você, ser prazeroso, inclusive, e te ajudar nesse caminho de aprendizado com o vocabulário que você precisa, com atividades que já são parte do seu cotidiano e que agora a gente vai, digamos que, transformá-las em espanhol. Então essa é a ideia. Qual que é a primeira recomendação que eu te dou? Se você gosta de ver filmes e séries, óbvio, né? Essa tem que ser a primeira dica. Você precisa assistir mais conteúdos em espanhol. Principalmente aqueles originais mesmo, feitos em espanhol, né? Então, hoje a gente tem um acesso muito grande a produções cinematográficas e séries e filmes que são feitos já a partir do espanhol. E, de fato, a gente pode aproveitar todo esse leque aí de catálogos que a gente tem à disposição para ter mais contato com a língua. Então, você vai achar o gênero que você quiser, de série, romance, policial, investigativo, aventura, comédia, você vai achar qualquer um desses gêneros aí à tua disposição. Então, essa é uma boa ferramenta para conseguir treinar isso. Segunda coisa, é óbvio que não pode faltar nessa lista a música, né? Que é uma das nossas grandes aliadas. Então, se você é uma pessoa que é musical, que gosta de ouvir música, a dica que eu te dou é ampliar o teu repertório musical para artistas que cantam em espanhol. E esse mundo, irmãos, é um mundo gigante. Nós temos, assim, muitos e muitos e muitos artistas hoje que ganharam já uma popularidade internacional de fácil acesso cantando em espanhol. Antigamente era mais limitado, né? Antigamente as professoras de espanhol sofriam, assim, tinha pouca coisa, tinha pouco acesso, não era muito popular, as pessoas não costumavam escutar músicas em espanhol aqui no Brasil. E hoje a gente tem o reggaeton, claro, que já tem aí uma popularidade muito grande, mas também a gente tem outros gêneros. Inclusive, se você quiser saber mais sobre música em espanhol, mais recomendações, mais dicas do cenário musical, deixe seu comentário aqui embaixo pra gente saber e produzir um vídeo sobre isso também. Agora, é muito importante que quando você escuta a música, você se concentre bastante em tentar entender a letra, escutar bastante assim as músicas, né? E não só escutar de uma forma passiva, mas você vai aproveitar melhor essa música no seu dia a dia se você escutar de uma maneira ativa. O que isso significa? Se você está escutando no Spotify, você consegue abrir a letra e acompanhar, se você tem um tempinho, claro que não vai ser o tempo todo, né? Mas enquanto você está escutando uma música que você gostou muito, olha a letra, dá uma olhadinha na letra, tenta cantar um pedacinho junto, porque assim você vai ficando mais ativo nessa escuta musical. Outra recomendação também é, se está no YouTube, procurar uma versão com a letra no vídeo, né? Assim você consegue enxergar, né, a letra enquanto ela está sendo cantada, e isso ajuda muito a conseguir treinar o teu ouvido para entender as palavras em espanhol. Então esse é um recurso muito, muito, muito valioso para isso. Em relação às músicas, é realmente assim, você pode procurar artistas que você gosta, mas se você não gosta de muitos, não tem muita ideia, as ferramentas de YouTube, de Spotify, de Deezer, de, enfim, plataformas que você costuma usar para escutar música, podem te dar sugestões, né? Então a gente pode, nesse sentido assim, aproveitar muito o algoritmo para nos apresentar artistas semelhantes àquilo que a gente gosta e também procurar, né? Procurar o gênero, procurar por países. Essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, vou confessar para vocês aqui, exclusividade aí. Eu gosto muito de procurar as músicas por países, então escutar assim música cubana, música porto-riquenha, música espanhola, música, né? Gosto muito de também ver o top 10 daqueles países. Sabe que o Spotify tem esse recurso, né? Ver o que está tocando assim no top 10. Adoro procurar essas coisas assim, para entender um pouco a cultura daquele país junto com a música. Então esse é um tema legal aí. Mas enfim,
chega de dica de música, vamos para a terceira, que é uma dica especial aí, que é a de leitura. O que acontece, irmãos? Quando a gente está estudando um idioma, a gente precisa, isso você vai encontrar em outro vídeo aqui no canal, tá? Você precisa trabalhar as 4 habilidades. Então tem que treinar a leitura, escrita, escuta e fala. Obviamente, sozinho fica difícil treinar a fala, né? A gente já vai ver um recurso para isso. Mas, em relação às outras 3 habilidades, é importante que você, de fato, consiga incluir a leitura no seu dia a dia. E essa leitura pode ser de coisas prazerosas. Então, você pode ler livros literários que sejam legais, que tenham uma história interessante. Você pode ler notícias, né? Um jornal, acompanhar as notícias ali por escrito, do que está acontecendo no mundo. Você pode ler assuntos do seu interesse em espanhol. Procurar livros que você se interessa, procurar livros da sua área de estudos, da sua área profissional. Então essa é uma dica assim, que pode ajudar muito a ampliar a tua gama de leitura. E nesse ponto, obviamente, eu vou te recomendar muito ler literatura, porque não há nenhum lugar onde a língua espanhola esteja tão linda, tão perfeita, tão suficiente do que na literatura, que é o lugar onde ela está ali por excelência, a língua no seu melhor estado. Então, é de fato uma das melhores fontes para a gente conseguir aprender espanhol, né? A partir dessa leitura de belíssimos textos que a gente tem à disposição agora, inclusive aqui no Brasil. Agora, o quarto tópico eu já adiantei um pouco, mas a dica é que você pesquise temas do seu interesse em espanhol. Então, se você é uma pessoa que gosta de gastronomia, o que você vai fazer? Ver vídeos de receita em espanhol, óbvio, né? Ampliar todo o teu vocabulário em relação a alimentos, a formas de fazer, enfim, vendo o vídeo fica muito mais fácil de entender o que tem que fazer, quais são os ingredientes, e assim você vai ampliando cada vez mais, tá? Então, gastronomia, sei lá, se você gosta de carros, vê vídeos sobre carros em espanhol, entendeu? Se você gosta de finanças, tá? Mercado financeiro, investimentos, procura esse conteúdo em espanhol e assiste e consome coisas em espanhol nesses conteúdos que te interessam, porque você gosta disso, você já procura sobre isso e assim você consegue incluir o espanhol nessas buscas. Então, muito, muito fundamental e essa é uma super dica para te ajudar, né, a colocar o espanhol no teu dia a dia. Depois, o que a gente pode fazer mais? A gente pode aproveitar o espanhol como uma ferramenta de estudos mesmo, estudos sérios assim, acadêmicos, né? Então, se você é universitário, se você estuda aí alguma coisa de universidade, se você está na escola, enfim, né? Independente aí do nível que nós temos, você pode aproveitar o espanhol para procurar artigos acadêmicos, livros, né, da área de estudos, da tua área profissional, congressos, palestras, eventos online. Agora a gente tem vários eventos online à disposição. Então, essa é uma ótima ferramenta de melhorar a tua formação profissional, adquirir vocabulário na tua área de trabalho ou na tua área de estudo e, além disso, aprender mais espanhol. Então, isso também aí é uma ótima forma de deixar o espanhol bem pertinho aí no teu dia a dia. Vamos agora para a nossa sexta dica. O que eu te recomendo? Te recomendo escutar podcasts. Não sei se você é um escutador aí, se você é um ouvinte de podcasts, mas essa é uma ótima ferramenta para conseguir escutar muito espanhol e escutar conversas autênticas. Então, a parte boa de ouvir podcast, se você for pesquisar por área de interesse, você vai encontrar muitos aí à disposição em espanhol. E aqui eu nem estou falando de podcast didático, tá? Estou falando de podcast autêntico mesmo. Que nem a gente consome podcasts em português, a gente pode recorrer também a variados assuntos aí de podcasts em espanhol. E isso ajuda também a entender um pouco essa dinâmica de conversa real entre nativos, né? Ou, enfim, pessoas que falam espanhol aí genuinamente. E isso ajuda muito a pegar gíria, pegar forma de falar, sotaque, né? Se eu vou escutar um podcast mexicano e um podcast argentino, nossa, vão ser experiências completamente diferentes. Então, isso também pode ser uma dica para você que tem interesse específico em algum país, né? Se você me diz assim, eu gosto muito da Argentina, então bora escutar conteúdo argentino, podcast argentino, porque isso vai te ajudar muito também. Sétima dica é o seguinte, você precisa se cercar de espanhol, tá? O máximo possível. E tem uma coisinha que sempre nos acompanha o tempo todo no nosso dia, que a gente nunca larga da mão, você sabe do que eu tô falando. Talvez você esteja, inclusive, me assistindo nisso aí que eu estou te falando, que é o celular. Então, bote o seu celular em espanhol, tá? Bote todas as configurações do celular em espanhol, as suas redes sociais
em espanhol, porque assim também você vai abrir o celular e se deparar com o espanhol o tempo todo. Dias da semana, horas, configurações, comandos, as redes sociais ali, tudo você vai ter esse contato com o espanhol, então é uma ótima forma. E depois, né, como última dica, eu também vou te recomendar, se você tem alguma religião, alguma crença, algo que você gosta, você pode incluir isso no seu estudo de espanhol. Então, oração, meditação, né, o que você gosta aí, leituras espirituais, né, se você tem alguma preferência, alguma coisa que você gosta, procure isso em espanhol, faça em espanhol. Se você acredita em Deus, reze e tente falar com Deus em espanhol, ele vai te entender. E essa é uma forma de realmente treinar uma outra dimensão da vida, que às vezes ela fica meio esquecida, mas também é um meio, né, de praticar o espanhol, né? Ler a Bíblia em espanhol, ler, sei lá, o Alcorão em espanhol, o que você tiver de acesso aí que você gosta, você vai lá e lê, e isso também vai ajudar no teu aprendizado, tá? Então esse é um conteúdo valioso. Agora, qual que é a ideia aqui? A ideia é que você faça algo diferente todos os dias. Isso significa que você não vai passar 30 dias só ouvindo música o tempo todo, por exemplo, porque você vai se limitar nisso. Então é preciso, é importante que você varie o tipo de conteúdo que você vai consumir em espanhol. Então, num dia escuta mais música, no outro dia vê alguns vídeos aí do pessoal falando, no outro dia procura seus assuntos de interesse, no outro dia faz umas leituras, no outro dia escuta um podcast, escuta rádio, enfim, né? O que você tiver de acesso, você vai alternando para que você possa aí praticar tudo isso, né? Habilidades diferentes todos os dias, porque assim, o que acontece, né? Como se a gente tivesse 4 vasinhos de flor. Vamos imaginar aí juntos. Um vaso de flor é a fala, o outro vaso de flor é a escuta, o outro é a escrita e o outro é a leitura. Se você regar só 2 vasinhos, aquela plantinha vai crescer e as outras 2 vão morrer. E aí, se você regar muito mais uma e a outra, que também precisa da mesma água, não receber muita água, uma vai ficar bonita, verde, né, maravilhosa, crescer, e a outra vai ficar murchinha lá. Então, a gente não quer que isso aconteça com o nosso espanhol, né? A gente quer que essas coisas cresçam juntas, ao mesmo tempo. Então, é muito importante que você tenha esse equilíbrio. Aí, talvez você vai me perguntar, mas Thaís, é muito difícil para mim, com quem que eu vou falar? Não tem ninguém para falar, não tem ninguém para escrever, né, em espanhol. Então, é importante que você se proponha algumas coisas para escrita e para fala também, tá? Então, aquilo que eu falei do tipo de oração pode ajudar a falar em espanhol. Você pode buscar, tem vários aplicativos aí de conversa com nativos de todo mundo. Você coloca quais línguas você domina e consegue conversar com essas pessoas. Pode ser um recurso para treinar tanto tua escrita quanto tua fala, né? Falar sozinho, pensar alto sozinho, pode ser uma ideia. Escrever um diário, escrever como foi seu dia em espanhol, né, em alguns momentos da semana, pode ajudar. Escrever as suas ideias aí de estudo, de profissão em espanhol. Tudo isso pode ser um recurso para que você use o espanhol de uma forma muito natural no teu dia a dia, tá? Então essas foram algumas dicas aí, muito breves e muito práticas, para que você consiga incluir o espanhol no teu dia a dia. A gente pode destrinchar um pouco mais cada uma delas. Então, se você quiser aí mais explicações, mais detalhes, sugestões de temas, comenta aqui embaixo pra gente saber, né, o que você quer saber, produzir outros vídeos. Não esquece de te inscrever no canal, mandar esse vídeo para alguém que também estuda espanhol aí, pros seus colegas, pros seus amigos. E nós vamos a vernos en el próximo vídeo. Então, se inscreve aí no nosso canal Espanhol Hermano e eu te vejo no próximo vídeo.